Boa noite, Leda. Boa noite, Adriana Varenga. Boa noite também, Anitta e ao Clarindo. Boa noite, Paulo Henrique. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Maê Aparecida. Tudo bem? Boa noite, Ricardinho, Lúcia. Boa noite também a Dona Guiomar, a William, a Eloá, Iltinho, a Ângela. Boa noite, Dudu. Boa noite, Cecília. Sejam bem-vindos. Boa noite, Célia. Boa noite, Andréia também. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Rosana, boa noite. Maria Ângela, boa noite também, seja bem-vinda. É um prazer imenso recebê-los aqui todos os dias. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Selma. Boa noite também, Michele, Gabriel. É sempre um prazer poder tê-los aqui conosco. Boa noite, Luísa, Eveline, Roberta. Sejam bem-vindas também. Boa noite, Célio. Boa noite, Alex. Eu acho que está já na nossa hora de nós iniciarmos. Boa noite, Francisca, Helena. Seja bem-vinda. Bom, convido a todos vocês agora nesse instante a elevar aí o nosso pensamento todos juntos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos, aos nossos anjos de guarda e principalmente a essa espiritualidade responsável por esta nossa família e por estes estudos que estamos fazendo juntos por esta leitura. Sempre em todo projeto a espiritualidade está por detrás e que nós possamos e consigamos nos sintonizarmos com esses responsáveis para que nós possamos atingir os objetivos traçados por eles e com certeza também traçados por nós, quando nós nos dispusemos a estudar, a aprender e a colocar em prática todos os ensinamentos. Muita paz a todos nós nesses momentos de estudo. Muitas energias e vibrações, e que a espiritualidade possa coletar desta família as energias e vibrações, sobretudo para levar a todos aqueles necessitados. E aqui hoje, estudando o livro Céu e Inferno, aqueles nossos companheiros recém-desencarnados ou recém-passados pelo fenômeno da morte, para que essas energias e vibrações que reinam neste ambiente sejam levadas a cada um deles, porque como veremos hoje, a oração é de extrema importância para auxiliar no processo de desencarnação dos espíritos. Nosso objetivo é também este: auxiliar para através do auxílio aprendermos. E que a paz esteja no coração de todos. Temos aí alguns companheiros que fazem parte dessa nossa família, como a Sheila, que faz aniversário hoje. Fica aí o nosso abraço fraterno e votos de muita tranquilidade, de muita paz. Bem, boa noite aqui também aos nossos queridos, ao Claudionor e a Eliane. Boa noite a Natália, nossa companheira de Santa Catarina. Boa noite, Edílio, Somilton. Boa noite também ao nosso querido senhor Antônio, que faz parte aqui dos nossos estudos, e aos companheiros lá de São José do Rio Preto. O Dudu também já está aí conosco.
Mais uma vez é um prazer imenso e boa noite Fátima, e a todos vocês que estão também participando e que nós não tivemos a oportunidade de identificar aqui. Fica aí o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso agradecimento. Boa noite, Rosângela Queiroz também. Gente, hoje nós estamos estudando, ou é dia de nós lermos o céu e o inferno. E a nossa leitura do céu e inferno, nós estamos exatamente iniciando a segunda parte. E para falar, ou nós já iniciamos um pouquinho deste capítulo sobre a passagem. Esse capítulo da passagem, que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, é um capítulo interessantíssimo. Por quê? Porque este é, com certeza, o momento mais delicado para todos os espíritos, porque muitos de nós sabemos e temos a certeza do desencarne. O nosso maior problema é saber como se processa este fenômeno, como se processa esta mudança, como se processa essa transformação. E nós identificamos neste capítulo a passagem pelo menos 3 pontos distintos que a gente pode separar e que Kardec tenta nos explicar. Primeiro, a passagem propriamente dita, que é exatamente esta viagem que nós fazemos do mundo corporal para o mundo espiritual. É uma viagem onde o próprio codificador deixa muito claro que está vinculada, sobretudo, ao nosso apego à própria matéria. Nós vimos e identificamos, quanto mais ou quanto maior for o apego à matéria, maior dificuldade nós teremos também de efetuarmos esta passagem. Porque nós vamos deixar a matéria dessa forma, essa matéria grosseira, o corpo físico, porque nós continuaremos apenas e tão somente numa matéria mais quintessenciada, que é o perispírito, que não deixa de ser matéria, mas nós vamos abandonar a nossa casa e, com certeza, abandonando a nossa casa, quem aqui gostaria, por exemplo, de ser colocado para fora de casa? Tá? Então, se nós estamos aqui morando em determinados lugares e de repente alguém fala, vai lá, você está saindo, vai embora da sua casa, nós vamos nos sentir um pouco com uma certa dificuldade. Tá? E como nós estamos, ou nós vamos sentir dificuldade, se nós não nos estivermos preparados, se nós já estivermos preparados, um lugar prontinho, a gente pega e vai tranquilo. Mas a maioria de nós não esperamos este momento. Daí a dificuldade de efetuarmos essa transposição. Então Kardec vai falar dessa passagem, como nós já trabalhamos um pouquinho com ela. Sobretudo a questão das dores. Kardec fecha exatamente este ponto para falar que, se no momento que a morte chega, que ela nos colhe, a nossa vida orgânica não mais tiver ponto de ligação com o espírito, com o corpo perispiritual, a nossa passagem vai ser tranquila. E a alma, porque o corpo não sente nada. Depois do desencarne, ou melhor, depois da morte, o nosso corpo não sente nada. O problema são os reflexos na alma, ou os reflexos no espírito. Então, se no momento da morte nós já estivermos fazendo e efetuando esse desligamento, a nossa passagem vai ser tranquila. Agora, se no momento a coesão entre as moléculas, ou a ligação do corpo espiritual com o corpo físico for muito forte, muito coesa, nós vamos sentir os impactos, e tudo aquilo que acontecer no nosso corpo, nós vamos conseguir sentir espiritualmente, e aí vem a dor e o próprio sofrimento. Se a coesão ou a ligação do corpo espiritual com o corpo físico for fraco, nós vamos sentir sim um pouquinho de dificuldade, mas com certeza as dores serão menores. E enfim, se existir numerosos pontos de contato, tá? Nós teremos inclusive aquela dificuldade de processar a última fase, como nós vamos falar aqui da passagem, que é o desencarne propriamente dito. E isso pode levar
essa separação completa do corpo espiritual do corpo físico pode levar, inclusive, dias, meses ou anos. Tá? Então, foi exatamente nesse ponto que nós paramos no nosso encontro passado. E a Adriana, nossa companheira Adriana Valério, ela deixou aqui uma pergunta sobre a doação de órgãos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a doação de órgãos, principalmente quando a gente estiver falando do desencarne. Vamos tentar abordar inicialmente a questão da perturbação, porque a questão da perturbação é algo também um pouco delicado e que a gente vai identificar nestas fases, tá? Nesses exemplos, nós vamos identificar como foi o período de perturbação de cada um dos espíritos. Mas a gente precisa identificar o que vem a ser essa perturbação. Como eu disse para vocês, podemos separar em 3 pontos distintos esse capítulo de Kardec sobre a passagem, para nós deixarmos assim de uma forma um pouco mais ampla os nossos estudos e esclarecer o máximo possível desses aspectos. Inclusive, se nós não conseguimos terminar hoje, não se preocupem, no nosso próximo encontro a gente aí sim termina sobre este ponto, sobre esses detalhes, sobretudo do desencarne. Mas o que vem a ser essa perturbação? Gente, a perturbação nada mais é do que aquele torpor, essa é justamente a expressão usada por Kardec, aquele torpor que paralisa momentaneamente as nossas faculdades, tá? Ele cita até o exemplo, quando a gente está assim, num sono muito pesado, e de repente você pega e acorda. Vocês já repararam que às vezes a gente acorda meio assim, algumas pessoas usam até essa expressão, né? A gente acorda meio grogue, a gente nem sabe direito onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós temos que fazer. Às vezes temos dificuldade até de levantar da cama. Então ele compara exatamente essa perturbação a este momento, esse torpor que a gente sente e que nós, quase que perdendo a nossa própria consciência, a gente não sabe direito o que está acontecendo, tá? É como se, acordando de um sono profundo, você levantasse grogue. Onde eu tô? Tá? E aí você não consegue identificar se você está num sono, se você está num sonho ou se você realmente acordou. Então, este é a perturbação que Kardec coloca neste momento da passagem, nesse momento que nós deixamos e vamos nos desligando do nosso corpo físico para reviver, ou para acordar, ou para despertar apenas e tão somente no corpo ou com o corpo espiritual. E da mesma forma que nós vimos lá na questão da passagem ou do passamento, é exatamente a ligação do espírito com a matéria é que irá proporcionar um período de perturbação maior ou menor. Também, inclusive está lá na questão 165 do Livro dos Espíritos, o conhecimento que nós temos, sobretudo da sobrevivência da alma, também vai influenciar no período de perturbação. Porque, como diz Kardec, nós não podemos esquecer, Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mesmo depois ou durante este passamento, onde está o nosso tesouro? Ou onde estão as nossas preocupações? E a depender de onde elas estiverem, nós vamos intensificar ou nós vamos prolongar este período de perturbação. Agora, todos passam pela perturbação. Só que, como nós dissemos, ela pode variar de alguns segundos, de alguns minutos, até anos. Até mesmo os espíritos que desencarnam na condição de seres felizes, eles passam por essa perturbação, como a gente vai ver no próximo capítulo deste Céu e Inferno. E Kardec vai pegar exatamente, vai trazer para nós algumas comparações.
como ele coloca, por exemplo, a morte natural. O que seria a morte natural? A morte natural nada mais é do que quando nós estivermos naquele prazo programado para a nossa encarnação e a gente está prestes a retornar à pátria espiritual, nós naturalmente vamos nos desligando da própria matéria. É um desligamento, o próprio nome já diz, natural. Primeiro, porque venceu o nosso prazo. E aí, muita gente, eu acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de terem ouvido algumas pessoas dizerem, ou até mesmo algumas comunicações, muitas pessoas parece que estão prevendo, às vezes sai, faz aquela despedida, vai na casa de gente que nunca foi. Eu tenho caso, inclusive, na família, assim, uma pessoa saiu, foi visitar todos os parentes, tinha gente que tinha anos que ele não aparecia, ele foi, e aí, no final da tarde, foi até num acidente automobilístico, desencarnou. Mas você percebe que já havia o quê? Uma preparação para o próprio desencarne. Então, chegou o momento adequado, dentro do programado, a morte, ela acontece independentemente da forma, naturalmente. E quando ela acontece naturalmente, tá? E aí é lógico, principalmente pela velhice, pela doença, esse desligamento ele já vai sendo feito momentaneamente, paulatinamente. E aí, a perturbação, que é naquele momento do desligamento final, ou próximo ao final, ela não vai perdurar por muito tempo. Por quê? Porque lá no inconsciente ela já sabia o seu prazo. O seu prazo já estava fixado. Então fica muito mais fácil o processo de aceitação. Talvez esta seja a palavra correta, aceitação. Ao passo que, como diz o codificador, nos casos de morte violenta, a coisa é um pouquinho mais complicada. Quando nós rompemos violentamente com estes laços, o nosso torpor ele vai se ampliar. Como a gente está falando, quando você está num sono e muito profundo, quando você retorna, o perispírito retorna, aquele choque do contato do corpo espiritual com o corpo físico gera esse torpor, essa perturbação que pode se estender. Tem gente que parece assim o dia inteiro, nossa, desde a hora que eu acordei, parece que eu levei um choque quando eu acordei e fica com aquela dor de cabeça, aquela sensação, aquela coisa ruim o dia inteiro. Tá? Isso é só para a gente exemplificar, para vocês entenderem. Então esse torpor e essa perturbação, ela pode se estender. Aí a Maia está citando aqui também um exemplo que aconteceu com o irmão dela. Parece assim que já havia, né, aquela informação, olha, você já vai desencarnar, então já vá se preparando. E quando a gente se prepara, aí a nossa perturbação ela vai ser bem menor. Kardec vai inclusive falar da questão do homem sensual, ou daquele homem materializado, ou daquele homem ligado às paixões. De novo, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando de repente você descobre que toda aquela sua fonte de prazer, de satisfação, não te pertence mais, você vai se perturbar por aquilo. Eu já falei aqui brevemente com vocês em outras oportunidades sobre as fases do luto que a pesquisadora Elizabeth Kubler-Ross fala para nós. Essas fases do luto, elas estão relacionadas com as perdas que nós temos. E aí nós falamos no início da nossa exposição hoje. Imagine você sendo tocado ou sendo expulso da sua casa. Você perdendo a sua casa. E olha, você sendo expulso ou perdendo o seu corpo. Como você se sentiria? Qual seria o nível da sua perturbação? E aí nessas fases do luto, que a gente sabe, nós temos lá a negação, temos a raiva, temos a barganha,
temos a depressão e, por último, a aceitação. Então, nas 4 primeiras fases, nós estaremos totalmente perturbados, ou a gente não aceita aquela perda, não aceitamos a separação e não aceitamos deixar o nosso corpo. Então, se nós formos seres muito sensuais, muito materializados, essa perda, ela vai com certeza nos perturbar por um período maior. Como exemplo, vocês também devem conhecer pessoas que tiveram vamos assim dizer, né, esse obstáculo ou essa dor, esse sofrimento de perder alguma coisa. Qualquer coisa, que seja uma coisa material ou que seja uma pessoa. Vocês já repararam que quando nós perdemos alguém, sobretudo, a gente fica um determinado período da nossa vida em processo de perturbação? Tem pessoas que não aceitam a morte de um ente querido e fica ali se arrastando, às vezes por anos, perturbado com aquela perda. Então vocês imaginam, quando a gente perde o nosso corpo, é a mesma coisa. Se o nosso apego, se a nossa sensualidade nos mantinha presos àquela pessoa, àquelas coisas, nós vamos manter esse período de perturbação por um longo tempo. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que Kardec fala, a perturbação. Então a gente tem um passamento, tá? Como um todo, nós temos a perturbação durante esse período, para depois nós chegarmos a falar no desencarne propriamente dito. Tá? Sobre essa perturbação, Kardec chama também a nossa atenção, porque, de novo, essa ligação do espírito com a matéria, quando esses laços se rompem, nós não aceitamos e, por não aceitarmos, a gente quer tentar se manter preso e ligado ao corpo, e aí a gente vai ter uma chance, ou melhor, nós vamos ter uma sensação e levar para o nosso espírito todas as sensações possíveis de dor e de sofrimento pela perda, fruto da perturbação. Então, carregamos essas sensações. E Kardec chama atenção para, por exemplo, o suicida. Nós estamos exatamente no mês de setembro, tá? Conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, ou de nós começarmos a falar um pouco mais sobre o suicídio, para evitar suicídio, porque a gente sabe que o índice é muito grande no nosso planeta. Uma média de uma morte a cada 40 segundos, que com certeza é uma média muito alta. Então, é o mês que a gente deve trabalhar para combater. E Kardec vai falar que o suicida, vocês imaginem, gente, o processo de perturbação porque passam os suicidas. A gente vai ver os exemplos, nós vamos ver as comunicações que eles mesmos trazem para nós, tá? E todas as suas dificuldades, e inclusive a sua própria perturbação. Kardec vai falar. Vocês imaginem que, achando-se que colocando fim à sua própria vida física, com esse rompimento brusco dos laços que unem o espírito à matéria, ou pelo menos na tentativa de romper com esses laços, você se reconhecer no plano espiritual vivo. Poxa, mas eu queria acabar com a vida, mas eu estou vendo, eu estou vivo. Vocês imaginem o período de perturbação. Com certeza ele vai ser um pouco mais longo. E as sensações também vão se arrastar durante todo este período de perturbação. Aqueles que tiverem condições, peguem o livro Memórias de um Suicida, que lá vocês terão a chance de identificar mais ou menos isso que nós estamos falando. Seres que não conseguem tirar da sua memória aquele ato extremo pelo qual colocaram fim à sua própria existência.
Aquelas sensações, elas vão persistindo e vão perseguindo e são ininterruptamente revividas pelo Espírito. São sangramentos que não param de sair sangue. Ah, mas ele está no corpo espiritual. Sim, mas a sensação, ela está na sua mente. E nós plasmamos todas aquelas sensações. Nós vamos plasmar todos o sofrimento, nós vamos plasmar as feridas, nós vamos plasmar as dores. E a gente vai visualizar aquela cena. O livro é realmente muito chocante, o livro ele é muito forte, mas eu estou simplesmente, como Kardec chama atenção para o suicídio como um dos tipos de morte violenta, e uma morte violenta que gera sim um sofrimento, e um sofrimento muito complicado. Nós estamos tentando trazer para vocês essa questão para que vocês analisem a perturbação. Não é só o passamento propriamente dito. Existe uma perturbação, e essa perturbação ela se estende. Vai se estender por quanto tempo? Como nós dissemos, vai depender exatamente de todo este processo pelo qual o espírito está passando. Só para vocês saberem que vocês podem ler informações dessas, há pessoas e espíritos que dizem que pelo menos o período que você tinha programado, você ficaria passando por essa perturbação, tá? Há informações, mas a gente sabe que não existe na contabilidade divina estas classificações absolutas. Porque, como nós vamos ver um pouco mais adiante, no tratamento ou na preparação para este passamento, o arrependimento, ele interrompe o período de perturbação e nos lança para a última fase do processo de luto, como Elizabeth Kübler-Ross nos disse, que é a aceitação. Então, o arrependimento, ele ajuda a interromper. E aí a gente deixa a perturbação. E esse arrependimento, ele pode vir a qualquer momento. Não necessariamente que existe um tempo pré-fixado, tá? Então eu só estou dizendo por quê? Porque vocês podem ler em algumas obras informações dessa natureza, tá? Mas não existe essa regra absoluta na espiritualidade. É só para nós termos uma ideia, porque aí eu poderia apresentar para vocês um exemplo de perturbação que dura por anos. Aqueles que já tiveram oportunidade de acompanhar reuniões ou sessões mediúnicas, onde os espíritos dão a sua comunicação, tem espíritos que vão identificar ali naquele momento que estão desencarnados, até então estava num processo de perturbação. E aí você vai perguntar, vai questionar, eles já estão há anos desencarnados. Mas a perturbação foi tamanha que não conseguiram despertar completamente no mundo espiritual. Muitos continuam levando a sua vida como se estivessem encarnados. Olha para vocês verem como realmente a situação é delicada para todo mundo. E em especial, como nós estamos aqui fazendo questão de mencionar, para os suicidas, tá? Então, primeiro, quanto maior o sofrimento da pessoa, o sofrimento do espírito, mais lento vai ser o seu desprendimento. A gente já está começando a avançar para o desligamento, tá? E aí, Adriana, eu não sei se você chegou desde o início, Adriana Valério, quando a gente for falar do desligamento, eu volto naquele questionamento que você fez sobre a doação de órgãos, que é um ponto interessante, mas que ele está intimamente ligado ao desligamento ou à desencarnação propriamente dito. Por quê? Morrer é uma coisa, desencarnar é uma outra diferente. Tá? Então, quanto maior for o sofrimento, por quê? Porque o sofrimento, ele também nos entorpece. E aí a dificuldade do desprendimento ou do desligamento também vai ser maior. E o nosso sofrimento estará ligado ao nosso apego. Da mesma forma que
o nosso desprendimento, ele também será mais rápido de acordo com a nossa evolução moral. Quanto mais evoluído moralmente, mais o espírito vai o quê? Se aproximando da segunda ordem da escala espírita, lembra? Onde há o predomínio do espírito sobre a matéria. Então a elevação ou a evolução moral nos espiritualiza e nos afasta da matéria. E aí o nosso desprendimento ou desligamento ou desencarne vai ser mais rápido. E os espíritos praticamente desmaterializados vai ser como um sono breve. É como se você dormisse e acordasse do lado de lá, só aquela perturbação leve. Opa, nossa, desencarnei. Pronto. Vai ser algo simples e natural. Inclusive no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, nós temos um caso de um dos espíritos, agora me foge a memória qual. Era um espírito que inclusive ele estava auxiliando o próprio desligamento dele. Olha para vocês verem que fantástico. Nós chegarmos a um nível desse, a um grau desse. Opa, deixa eu ajudar aqui no processo de desencarne, de desligamento dos laços. Ah, seria fantástico. E eu acho que é algo que todo mundo gostaria. Tá? Vamos ver só aqui a pergunta da Luísa. Olha, a pergunta é a seguinte: e se a morte do suicida não acontece de imediato, como fica o espírito no período do coma induzido? Bom, veja, Luísa, a morte, é o que nós estamos falando, ela é diferente do desencarne. Então, o que é morrer? É exatamente você não ter mais, ou seu corpo não ter mais condições de vida. Tem até um livro interessante de Joana de Ângeles, como é que é? Eu esqueci o nome do livro, acho que são Dias Gloriosos, e onde ela fala até mesmo sobre a questão do transplante de órgãos, que a gente vai comentar quando estiver falando do desligamento. Ela diz o seguinte, até um alerta para o tipo de morte encefálica, para a morte troncoencefálica. Tá? Existe uma diferença, lógico, nós não somos médicos para tentar explicar certinho para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer? A morte, ela geralmente acontece quando o seu corpo não mais tem condições. Então o suicida, dependendo do ato que ele pratica, o corpo dele não tem mais condições, mas o espírito ainda está ligado. Por quê? Porque são muitos pontos, ou todos os pontos de contato do perispírito com o corpo material ainda estão ligados e presos. Então não há o desencarne, mas a morte ocorreu. No caso do coma, o organismo ainda tem condições. O organismo, ele não se deteriorou, ele ainda tem condições de manter a vida. Por isso que às vezes eles induzem ao coma, para que essa perturbação, sobretudo quando o espírito está ali consciente, não atrapalhe a recuperação. Então às vezes é necessário você induzir para reduzir algumas funções do próprio organismo, para que ele sobreviva, pelo menos para que ele consiga se recuperar em determinados pontos, em determinadas partes. Tá? Então, no coma induzido, o corpo ainda não cessou as suas funções vitais. O espírito continua ligado, ele não precisa necessariamente estar ali, preso ao corpo. Ele pode se desprender, ligado pelo cordão fluídico ou cordão de prata, tá? Mas os pontos de ligação entre eles é praticamente no corpo todo. Então, não houve a morte. Por quê? Porque o corpo está ainda em condições. O corpo ainda mantém as suas funções vitais. É diferente do suicídio, onde ele rompe completamente. E aí não tem condições mais. Não existe essa ressurreição da carne. Não tem como o espírito voltar e continuar a viver, tá? Então o coma é exatamente isso. Ainda não houve a cessação. A qualquer momento você pode voltar. A qualquer momento você pode retornar. E também pode retornar daí a anos. Nós já tivemos casos assim.
de seres que demoraram anos para acordar, para despertar, tá? Estavam em coma, mas o corpo ali, com as suas funções vitais, não foi atingido. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Então, o que nós estamos vendo e identificando aqui neste ponto, antes de adentrarmos na última etapa, na última fase, que é exatamente o desencarne? Nós estamos vendo a questão do passamento, tá? Então vamos entender a morte como um processo. E nesse processo tem a mudança daqui para o lado de lá. Nós desprenderemos do nosso corpo e deixaremos o nosso corpo aqui, o corpo espiritual parte para a pátria espiritual. Neste passamento, tá? Neste processo, nós passamos por um período de perturbação. O que é essa perturbação? É um torpor. É exatamente aquela fase da consciência que você toma de que você já deixou o seu corpo físico, ele não mais tem condições de vida e você desperta apenas e tão somente com o corpo espiritual. Esse período de perturbação, ele vai depender do próprio espírito, da sua evolução espiritual. Ele vai depender do seu apego à matéria. Ele vai depender do conhecimento que ele tem de tudo isso, como está na questão 165 do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar lá, mas nós vamos repetir aqui. O conhecimento da própria doutrina espírita, mas além do próprio conhecimento, tá, há necessidade da compreensão. A gente vai falar que podemos abordar aqui, Kardec traz, eu separei em 5 tópicos que a gente pode considerar como um tratamento ou uma preparação para o desencarne. Eu não vou nem começar porque não vai dar tempo de nós falarmos tudo aqui. Mas uma coisa é diferente de você crer, de você saber, de você ter a certeza de que a morte existe e que todos nós passaremos por ela. É diferente de você compreender o processo. Então, quando você tem a compreensão do processo, você inclusive auxilia. Como eu citei aqui o exemplo, depois eu até pesquiso o nome, qual foi o espírito que auxiliou no processo de desencarne, lá no livro Obreiros da Vida Eterna. E tem algumas outras obras de André Luiz. Temos nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, no capítulo 20 ou 21, que vai tratar da questão da mediunidade dessas pessoas que estão num processo de desencarne. Nós temos um capítulo também, se não me engano, 31 do livro Nosso Lar, que fala exatamente do apego deste ser à matéria. Então eu vou trazer mais alguns detalhes e aspectos no próximo encontro, sobretudo porque eles estarão relacionados com a questão do desligamento, que a gente vai abordar, e é claro, muito mais com exemplos. O Paulo ainda está lembrando para nós aqui, aqueles que estão acompanhando aí, né? Eu já não cogito mais de crer. O Paulo já está lá naquela questão 354 do Consolador, né, Paulo? Onde Emmanuel fala, só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Só que, aí Paulo, o Kardec vai até além. Não basta você saber, você precisa compreender o processo. Olha para vocês verem, tá? Então, ele joga algo um pouco mais além. A compreensão. Você sabe que tem a passagem, que tem... Mas você compreende o processo? Tá? E aí é uma pequena diferença, tá? Pelo menos que nós conseguimos sentir aqui no texto de Kardec, que a gente volta a abordar no nosso próximo encontro, tá? Agradeço a todos vocês pela participação, pelo carinho, pela presença e pelas vibrações que vocês doam para todos esses seres, e que a espiritualidade possa realmente trabalhar e muito com essas energias e vibrações que nós estamos doando. E Adriana Valério, não se esqueça, tá? No nosso próximo encontro, quando a gente vai falar do desligamento, eu abordo com um pouco mais de propriedade, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, essa questão da doação de órgãos, que eu tenho certeza que muitos têm uma certa dúvida. Mas essa questão já vou até adiantando, tá? Emmanuel responde lá no livro Plantão de Respostas, o Chico também tem informações sobre isso.
Tudo vai depender desse processo de desencarne, de desligamento. E aí sim vai haver influência na questão da doação de órgãos. Mas a gente fala com certeza e com um pouco mais de tranquilidade no nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos, muita paz. Amanhã nós estamos aqui dando sequência aos nossos estudos com o livro A Gênese e ficam todos convidados como sempre.